Olá, meus queridos, graça e paz. Deus e abençoe. Que a paz do nosso Senhor possa abençoar a sua casa, sua família, e que Deus em Cristo faça coisas grandes e sobrenaturais. Quero compartilhar aqui um texto, e esse texto bíblico ele chamou a minha atenção, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 31, no versículo 1 e 2, que diz assim: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel, e nem busca ao Senhor. Meus queridos, o texto de Isaías, capítulo 31, esse texto chamou muito minha atenção, porque o texto diz que o profeta vai dizer: ai daqueles que descem ao Egito. Isso me fez entender, me compreender que nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas que estavam dentro da casa de Deus, estavam numa caminhada com o Senhor, numa busca incessante com Cristo, diante dessa tempestade, dessa diversidade, desta provação deste vírus chamado coronavírus ou Covid, que veio, muitos resolveram abandonar a Igreja de Cristo, muitos deixaram de buscar o Senhor, de participar da comunhão dos santos, muitos diante da adversidade, do momento difícil financeiro, material, a qual o Brasil e o mundo presenciou, muitos saíram da casa de Deus e foram refugiar, buscar socorro em outros lugares. Muitos abandonaram a presença de Deus e voltaram ao Egito. Alguns abriram mão do seu ministério, do teu chamado, da obra missionária que Deus tinha e resolveram descer ao Egito, fazer as velhas práticas, resolveram tomar as mesmas atitudes que tinha antes de conhecer a Cristo. E aqui o texto diz: ai daqueles que descem ao Egito. O que o texto está dizendo é o povo de Jerusalém, o povo de Deus, o povo que conhecia a um Deus forte, o povo que sabia das manifestações, o povo que sabia do agir de Deus, sabia que Deus era um Deus poderosíssimo, sabia que Deus era poderoso para fazer coisas grandes, sobrenaturais, mas no momento de adversidade este povo desceu para o Egito, foi procurar socorro em outros lugares, foram colocar suas forças em cavalos, em cavaleiros, deixaram de confiar no Senhor, deixaram de confiar no Deus vivo, num Deus aonde ele diz no livro de Gênesis, capítulo 17, ele vai dizer: Abraão, Abraão, ante na minha presença, porque sou eu o Deus Todo-Poderoso. E este povo desceu ao Egito. Esse povo abriu mão da confiança de Deus e se refugiaram a cavalos, a cavaleiros poderosíssimos que havia no Egito. Mas o texto diz: ai daqueles que não atentaram para o Santo de Israel e nem buscaram o Senhor. Esses que resolveram buscar, esses que resolveram socorro nos cavaleiros, nos cavalos, em homens poderosos do Egito, esses padeceram, estes sofreram, porque não há refúgio, não há refrigério se não for no Deus Altíssimo. Não adianta procurar refúgio, não adianta procurar refrigério, não vai adiantar procurar escape se não for no Deus de Israel, se não for no Deus vivo. E a Bíblia diz que no Salmo de número 20, o salmista vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. E aí começa dizendo também assim: eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos de pé. É interessante que no meio da adversidade, no momento difícil, muitos resolvem botar a confiança nos teus braços,
resolve colocar confiança em outros lugares. Esses tropeçam e caem. Mas nós que colocamos a nossa confiança e fazemos menção no nome do Senhor Jesus, o texto diz que nós nos levantamos. Deus nos coloca de pé, dependente da aflição, dependente da luta. Então Deus está dizendo para você nesta noite, continua confiando em Cristo. Dependente da aflição, dependente da adversidade, dependente do momento, dependente da circunstância que acontecer, ou que sobrevir sobre a tua vida, não procure socorro a não ser em Cristo. O texto diz, ai dos que descem ao Egito. E o texto diz que esses que põem a força em confiança em carro, cavalo, eles tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Que Deus em Cristo possa fazer com que você continue depositando a sua confiança em Deus, porque só em Deus nós temos vitória, porque só em Deus há salvação, porque só em Deus há multiplicação, porque só em Deus vai haver o socorro necessário para as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor.